Olá, meu nome é Josélia, eu sou mãe da Camila, universitária de biomedicina na UniOPET e autista. E hoje eu vou falar um pouco sobre como é ser mãe de uma autista universitária. Essa é a Mel, a gata da Camila. Como foi e como é para mim trazer esse incentivo para a Camila ser mais independente e ter uma formação superior? Bom, gente, o maior sonho da família do autismo é a independência. Então, fazê-la incluir-se no mercado de trabalho faz parte dessa independência. Claro que o coração da gente fica na mão, né? Mas para a mãe atípica, o filho fazer uma faculdade, ir de ônibus para a faculdade, estar com jovens mais eficientes e que conhecem as malícias da vida, é mais ou menos como quando um filho de uma família típica vai fazer um intercâmbio internacional sem saber o idioma daquele país. É quase como se esse intercâmbio fosse na Ucrânia, tá? É assim que a gente se sente. Como eu me preparei e me preparo para essa fase? Com total desespero, é claro. Brincadeira, gente. Eu tento pensar sempre que ela precisa dar passos cada vez maiores. Porque, na grande verdade, eu não vou estar aqui para sempre. Para cuidar dela, para apoiar, para dar o suporte. Então, ela precisa ir dando passos de independência cada vez mais fortes, mais concisos, mais distantes. Então, eu respiro e libero um pouquinho do cordão umbilical. Na próxima caminhada dela, eu libero mais um pouquinho. Não é fácil, gente, é complicado, mas é necessário para ela. Quais são os maiores desafios que eu encontro nessa etapa? Então, como eu já disse, é a locomoção. Chegar e voltar da faculdade. Graças a Deus, a UniOPET, ela veio muito de frente com as nossas necessidades. Então, a Camila é muito bem acolhida na UniOPET. Ela se sente como se fosse uma extensão da casa dela. Quando ela fala dos colegas, dos professores, ela fala como se ela estivesse falando de alguém que eu já conheço há muito tempo. Então, eu vejo que o acolhimento da UniOPET foi maravilhoso para ela. Mas, no trajeto que ela faz, antes nós morávamos numa cidade mais distante e ela ia com o ônibus universitário, então até era mais tranquilo. E agora ela vai com ônibus de linha mesmo para a faculdade, daqui de São José até Curitiba. E eu fico preocupada que ela pode ficar confusa com alguma situação diferente no caminho, porque o autista, ele tem aquela rotina dele. Então, quando as coisas mudam, quando as coisas acontecem inesperadamente, pode criar uma grande confusão na cabeça deles. Eu fico pensando, e se chover? E se alguém não for gentil com ela no ônibus? E se alguém falar alguma coisa que ela não entenda e ela não consiga se expressar? Então, são essas as minhas maiores preocupações, são esses os maiores desafios. E esses desafios são diários. Não passa com o tempo. Com o passar do tempo, a mãe fica mais segura porque sabe que o filho está adaptado àquilo. Porque as rotinas mudam. E para eles, tudo que é novo pode ser assustador. Mas, gente, a gente precisa entender a força que o filho autista tem. Então, eu até vou contar uma coisa aqui que a gente ficou muito preocupado, porque ela teve um ficante na faculdade. E nós ficamos muito receosos que não desse em nada e ela acabasse sofrendo. E não deu em nada mesmo. Mas, por surpresa nossa, ela nem se afetou. Então, ela chegou, falou que não estavam mais se falando. E eu perguntei, como você tá, filha? Ela, ué, como que eu tô? Tô normal, vida que segue. No dia seguinte eu perguntei de novo, e no outro dia de novo, e não houve mudança nenhuma, ela estava realmente de boa. Então, por que eu tô falando isso, gente? Pra gente saber que os nossos filhos neurodivergentes, nossos filhos neuroatípicos, eles têm uma força extraordinária, que a gente não conhece, que a gente não sabe até onde eles conseguem ir.
nessa parte de emoções, de sentimentos, de luta pela vida. E olha que eu sou psicóloga, hein? E eu sinto tudo isso. Então, se você tem um filho neuroatípico e você sente todos esses medos, absolutamente normal. Qual seria a mensagem que eu gostaria de passar para os outros pais, apoiando seus filhos a se tornarem mais independentes e entrarem na vida universitária? Qual seria? Gente, vai dar medo, muitos medos. Mas o seu filho precisa sonhar, o seu filho precisa realizar, o seu filho precisa ir cada vez mais longe para se tornar independente. Isso quer ele seja atípico ou neuroatípico. Mas o jovem, o adolescente neuroatípico, ele precisa muito mais ir além. Nós não estaremos sempre aqui. Então, eu sempre falo para Camila assim, se você tem alguma dificuldade, você só terá que se esforçar mais. Mas você pode, tudo que as outras pessoas podem, você também pode. Lugar de autista é aonde ele quiser. Então, eu sempre falo isso para ela, tem até um quadrinho no quarto dela, um bottom, que ela coleciona bottoms, né? É um dos hiperfocos dela. E falando exatamente isso. Lugar de autista é aonde ele quiser. Eu sei, gente, que isso é meio romântico, eu entendo. Mas eu quero que você acredite no teu filho. Teu filho pode ir muito longe. Ele vai precisar sempre do teu suporte. Mas cada vez menos se você for trabalhando para isso. Gente, vamos lembrar? As asas do passarinho só se fortalecem com o voo. Ele já nasce propenso a voar. Mas ele precisa de treino e fortalecer as asinhas. Então ele pode voar tanto quanto ou mais longe que os outros pássaros. Muito obrigado, eu sou imensamente grata à Uniopet. Eu tenho 2 filhos autistas e o mais novo, o Ícaros, nós moramos do lado do aeroporto, então desculpem o barulho. O Ícaros vai fazer gastronomia e ele já escolheu a faculdade que ele quer e me deixou muito tranquila porque eu sei que ele vai ser muito bem incluído, muito bem aceito aí na Uniopet. Obrigada, Uniopet, por todo o carinho, pela inclusão. Estamos muito satisfeitos com vocês. Obrigada.